das maiores mentiras que existe sobre a pandemia de Covid-19 é a ideia de que ela não foi prevista, que ela era totalmente inesperada. Você pensar em um tipo de conspiração, mas todos os países do mundo estão conspirando, todos os países avançados. Existia uma estrutura prévia, tanto internacional como nacional, para a resposta a esses eventos. Do ponto de vista da comunidade científica, nós tínhamos inclusive a expectativa de que a próxima pandemia fosse de um dos coronavírus. Nada disso era novidade para ninguém que tem conhecimento sobre a área. Talvez fosse para a população em geral, porque é um assunto sempre muito difícil, que os políticos não gostam de tratar. O Estado brasileiro estava preparado e a comunidade internacional também estava preparada. Se sabia que viria, só não se sabe exatamente o vírus, o lugar e quando, mas era iminente a ocorrência de uma nova pandemia. Mas aqui não, aqui tinha algo de suspeito. E esse algo de suspeito evitou que muita coisa boa acontecesse. Um presidente da República fazendo a propaganda do não uso da máscara, tirando máscara do rosto de criança, promovendo aglomerações com todo mundo sem máscara, dando a entender no seu dialeto com quem ele fala com os seus seguidores que era falta de coragem usar máscara, que é covardia se proteger contra uma doença. Um país que deixou faltar oxigênio, medicamentos para induzir intubação. Teve momentos que faltou máscara, não tinha, por exemplo, uma máscara na unidade. Eu grito, mas ninguém me ouve, ninguém faz nada, ninguém vem junto. É terrível, cara, é terrível. A gente chegou ao cúmulo de ver o nosso ministro da Saúde escondendo morte de criança, dizendo que não precisava acelerar a vacinação para crianças no Brasil porque crianças não morriam de Covid. Se o Procurador-Geral da República, fundamentadamente, pede o arquivamento desses inquéritos, desse específico do crime de prevaricação, qualquer crime, a regra é que o tribunal vai arquivar, porque o procurador é o dominus lide. E isso não pode ser depois feito uma nova roupagem, uma nova interpretação por outro procurador. Olha só como é grave. Se não tiver fato novo, o pedido de arquivamento do Aras pode ser definitivo. Então, todas essas questões que nós sofremos durante todo esse tempo, das absolutas irresponsabilidades, dos absolutos atos criminosos, atos que podem ser responsabilidade do Bolsonaro, eles poderão ficar impunes. Ele capturou as instituições, ele instrumentalizou as instituições a serviço de interesses políticos e eleitorais. Se o Bolsonaro tivesse tido algum tipo de, digamos, de freio de contenção, o resultado seguramente seria outro. Eu estava na Europa dando aula e a pandemia começou a chegar da China na Itália. E aí chegou na Itália aquele desespero, fechando hotéis, fechando tudo. Antecipei minha volta e nisso a Deise me ligou, que estava aqui no Brasil, falando, Fernando, a gente precisa acompanhar como o Brasil ia responder a ela para documentar isso, aprender com os erros e acertos e fazer ciência com o que ia acontecer. Publicamos em janeiro essa linha do tempo e a minha ideia, particularmente, era que a gente teria a ensinar o mundo, ao final da pandemia, como um sistema público universal era importante para uma emergência sanitária internacional como a que a gente estava vivendo. Tanto é assim que a resposta brasileira começa bem. O Brasil entra
ali o dia 6 de fevereiro de 2020, com uma lei específica de resposta que define quarentena, que define isolamento, que define regras para contrato, que define regras de transparência. O Brasil começa bem a sua resposta, mas não porque fulano ou beltrano são gênios. Ele começa porque ele estava preparado para isso, né? Preparado conjunturamente por ter planos de emergência já amadurecidos, discutidos em razão de emergências anteriores, mas ele começa também porque ele tem o SUS. Nós temos o maior corpo de agentes comunitários de saúde em sistemas semelhantes do mundo. Tem suas limitações, tem suas dificuldades, mas tudo que ele tem, a granularidade, a potência, a organização, a experiência, essas ferramentas foram todas jogadas fora. O Brasil tem uma estrutura do sistema de saúde que dá orgulho para toda a população. Tem uma unidade básica de saúde perto da casa da maioria dos brasileiros. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. Cerca de 48 anos de experiência no Programa Nacional de Imunização, que é mais antigo do que o próprio SUS, que é reconhecido internacionalmente como um dos mais eficientes e exitosos programas recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que tem no Zé Gotinha um patrimônio nacional. Um país que teria toda a capacidade, a capilaridade para colocar a vacina no braço num curtíssimo espaço de tempo. Dentro dos países com mais de 100 milhões de habitantes, o maior sistema de saúde público gratuito na ponta do mundo. Em 2011, uma revista científica, The Lancet, que é uma das revistas científicas mais famosas do mundo, se fosse um time de futebol era o Real Madrid. Essa revista científica, em 2011, publicou uma série de artigos sobre a saúde no Brasil. E eles destacaram a qualidade do nosso sistema de saúde. O Brasil, naquela época, era um país que tinha reduzido a mortalidade infantil. Tinha um programa de tratamento de HIV dos melhores do mundo. Era exemplo para o mundo todo na vacinação em geral. Nós baseamos a nossa resposta numa resposta em atenção terciária. O que é isso? A gente deixou que as pessoas se contaminassem de uma forma dolosa e foi lidar com as consequências dessa contaminação dolosa lá na frente, o que é muito mais caro, muito mais arriscado, muito mais difícil de mobilizar, porque uma coisa é você botar uma cama, um leito de hospital no CTI. A outra coisa é você treinar um médico para ser um intensivista, um enfermeiro para lidar com isso, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem. Você não cria especialistas em atenção intensiva da noite para o dia. Abre mais 15 leitos de UTI, quem é que vai dar conta disso? Então você teve uma sobrecarga dos profissionais de saúde, você teve uma sobrecarga do sistema de saúde, o que até poderia acontecer em algum grau para lidar com aquele primeiro impacto. Mas se você foca a sua resposta na atenção primária, quer dizer, para educar as pessoas, oferecer máscara, fazer um plano de mobilidade urbana, lidar com aquilo que aumenta o risco das pessoas adoecerem, dar algum tipo de respaldo econômico, né? Quer dizer, se você trabalha de maneira integrada com os fatores que colocam a população sob risco, você diminui a chance de ter uma população muito grande incorrendo em necessidade de um cuidado mais avançado. A gente não fez isso. Então, a gente poderia eventualmente falar em negligência em relação ao descumprimento do dever constitucional de proteção da saúde da população, também do descumprimento da legislação do SUS, no sentido de que o Ministério da Saúde é a cabeça do sistema e deveria estar liderando a Estratégia Nacional de Contenção do Vírus. Mas a gente não pode falar de negligência em relação a outros aspectos, não é? Porque se de um lado o governo federal estava deixando de fazer o que ele tinha o dever de fazer, por outro lado ele estava claramente buscando disseminar o vírus e a doença no Brasil. Muita gente morreu por se expor achando que estava protegido, por medicações falsas. Muita gente morreu por esperar a vacina que não chegou quando poderia ter chegado.
O que você gostaria de falar para os trabalhadores? Eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos. Tá certo? Então, um bom dia a todos. O Brasil é um país maravilhoso e eu tenho certeza, né, que Deus, acima de tudo, brevemente voltaremos à normalidade. Ele usa essa situação para dizer: o Supremo Tribunal Federal me proibiu de legislar sobre a pandemia e de combater a pandemia, o que é uma grande mentira. O Supremo Tribunal Federal só falou: a União pode, mas os estados e municípios podem. E quem proteger melhor a população é a norma que vai valer. A União publicou 4.400 normas nesses 2 anos de pandemia em resposta à pandemia. São normas que incentivam a disseminação do vírus. Quando a gente vê no noticiário, a gente vê que o governo tinha uma política de morte e a gente aqui, a gente falou: não, nós não vamos morrer, nós não aceitamos morrer, nós queremos se alimentar, nós queremos comer, nós queremos viver. Todos para nós são importantes, todos e todas. A gente não quer perder ninguém e nós perdemos muita gente. Lembro da dona Rosana, uma moradora ali do Coparrio, que é uma área aqui de Heliópolis, que a gente auxiliou ela durante a pandemia com algumas cestas básicas. Ela foi uma das famílias mapeadas que precisavam desse apoio, né? Meses depois a gente teve a informação que ela tinha vindo falecer vítima da Covid, né? É um dos vários rostos, né, de pessoas que nos deixaram, infelizmente. Às vezes pela demora da vacina, às vezes por desacreditar da saúde, né, da ciência. Então, a dona Rosana é uma que me toca, assim, mas várias outras pessoas que a gente perdeu no território também, né, que suas histórias foram descontinuadas, né. Isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem são? É manicure, academia... Salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Heliópolis, 1 milhão de metros quadrados. A gente tem também aqui a periferia, vamos pensar que tem perfil de periferia, Parque Bristo, Savério, toda a redondeza. Nós estamos no distrito do Ipiranga. Quando você olha o perímetro do Ipiranga, os números que apareciam, parece que são poucos. Mas era uma dúvida que a gente tinha também. Por exemplo, a gente ia na Secretaria de Saúde e a gente queria saber os números daqui. Porque o que acontece? A gente andando na rua, era muito caso. Batia nessa casa, fulano foi internado, cicrano, e eram os nomes, porque a gente conhecia todo mundo. Era alarmante, mas a gente sabia que aqui os dados eram muito maior, porque a gente estava batendo nas casas e a gente estava convivendo no dia a dia com essas mortes. E aí a gente começou a fazer as nossas pesquisas. De novo, as pesquisas serviram para a gente ver que esses números que estavam na região eram os números de Heliópolis. Então, quando a gente vai para a região do Ipiranga, por ser um bairro de classe média alta, né, os números parece que ficam pequenos, sabe? A gente fica com a imagem que, olha, lá para vocês está tudo bem. E a gente sabia que não estava tudo bem, né? A gente estava andando nas ruas. Em alguns momentos, não era interessante para os locais divulgar a quantidade de mortos, então se colocava SRAG, né, Síndrome Respiratória Aguda Grave, e não colocava Covid. Quando você analisa a mesma variante em um país com características parecidas e você observa que 2,5% daquela população daquele país morreu, e você chega no Brasil, deu 2%, você fala assim, não, tem 0,5% aí, está errado. Tem os fatores de investimento em saúde, países com uma melhor infraestrutura de saúde tende a diminuir esse valor. Agora, quando você pega países com populações parecidas com a nossa, a gente tem que se comportar igual.
a não ser que a gente tenha ou uma política que favoreça você ter menos ou mais mortes, mas a quantidade de pessoas contaminadas e que vão a óbito tem que ser muito parecida, porque essa população é parecida. Quando essa diferença começa a ficar grande, tem subnotificação. Jamais. O Brasil tendo cerca de 2,7% da população mundial, nós poderíamos ter concentrado aqui 12% dos óbitos, mais de 10% dos casos notificados, ainda que num contexto de enorme subnotificação. O número mais recente que nós temos é que mais de 400 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida para a Covid poderiam estar aqui junto conosco. Sempre comparando com a média mundial. Porque se nós tivéssemos melhor que a média, poderiam ser 500 mil. Então tudo depende de onde a gente vai comparar. O que não tem dúvidas é que a grande maioria das mortes por Covid-19 não deveriam ter acontecido. Eu tive, inclusive, uma resistência muito grande para calcular mortes, porque era assustadoramente fácil, porque você já tinha os dados de contaminados anteriormente, então eu já sabia o que ia acontecer. Nesse mês vão morrer entre 1.000 e 1.500 pessoas, entre 1.000 e 1.200. Nesse mês vão morrer entre 800 e 1.000 pessoas. Um dos resultados mais alarmantes que eu observei durante essa pandemia foi essa associação que a gente encontrou entre o percentual de votos das cidades no atual presidente e a mortalidade por Covid-19. O que nós fizemos? Nós pegamos as 5.570 cidades do Brasil e dividimos elas em 10 grupos, de acordo com o percentual de votos do atual presidente no segundo turno da eleição anterior. Então, as cidades em que ele teve de 0 a 10%, 10 a 20% e assim sucessivamente. E o que a gente observou? Quanto maior a votação do atual presidente no segundo turno, maior a mortalidade por Covid-19. Então, comparando os extremos, nas cidades onde o atual presidente teve 80% ou mais dos votos, a mortalidade foi 4 vezes maior do que nas cidades em que ele teve 20% ou menos dos votos. Essa diferença é estarrecedora. O que isso mostra para um cientista? Obviamente que as cidades que mais votaram no atual presidente acreditam mais nas mensagens que são passadas pelo atual presidente. Então essas são as cidades que usaram mais cloroquina, que usaram menos máscara e que usam menos vacina. E essa relação ela se mantém durante toda a pandemia. Ainda agora atualizamos essas análises e mantém-se a relação. E isso explica, e nós temos que deixar muito claro, que não tem culpa das pessoas aí. Tem culpa da mensagem, de uma mensagem de morte, uma mensagem pró-cloroquina, uma mensagem contra a vacina, uma mensagem contra a máscara, uma mensagem contra a ciência, uma mensagem contra a vida. O meu pai, de forma alguma, compactuava com esse olhar para o mundo, né, que via vidas como descartáveis. Então, por vários meses tentou ficar em casa. Meu pai, advogado, os fóruns estavam fechados, mas muitos advogados continuaram trabalhando, né, promovendo mediações e tal, e ele tentou trabalhar por meio do computador, do celular, sem fazer as audiências nos primeiros meses, sem fazer processos de reunião presencial. O sócio dele nunca tinha parado de trabalhar, e aí ele achou, poxa vida, eu também não posso parar de trabalhar. Rápido, ele se infectou, passaram poucos dias, ele foi internado, e aí quando eu soube que ele estava na UTI, eu peguei a estrada com a minha bebê, com meu esposo, e todos os dias ele dizia muito pra mim, pra minha mãe, que nos amava e tal, porque ele estava com esse medo de ir embora, e foi o que aconteceu. Depois de 5 dias ele foi entubado, ficou 4 dias entubado e faleceu. E é desesperador, né, pensar que com essa rapidez, em 2 semanas, né, uma pessoa que
está bem, que está saudável, que está tentando ser coerente, né, com a comunidade dele ali, né, foi, de certa forma, foi levado a acreditar que ele não podia se preservar, que ele não tinha o direito de se preservar, ainda que ele soubesse dos riscos todos que ele estava correndo. A vivência que eu tive foi muito mútua de um luto pessoal e um luto coletivo. Esse desamparo, né, essa escassez profunda da produção de ações públicas responsáveis e que, apesar do discurso de austeridade, de falta de recursos, a gente tem sim condições, né, de acolhimento, promoção de previdência adequada para as viúvas da Covid, por exemplo, né, para além da dimensão dos órfãos, mas isso não é priorizado politicamente. Tira o chão da gente perceber como que a pauta dos órfãos da Covid está sendo tratada, né, com muito pouco apreço, com muito pouco cuidado, um desamparo que é resultado de uma escolha. E essa escolha ela tem um resquício de, apesar da população, dos governadores terem exigido o processo vacinal, né, se gerou mesmo uma naturalização. A morte acontece. Fora o que já é muito grave, não se olhar para a vida, né, porque a gente percebeu isso, tinha também o que a gente sabia, né, esse governo é genocida. E não vai estar olhando para a gente, nós somos aqui da favela, então ele vai estar pouco ligando para os pobres que estão morrendo. Isso era muito sério para nós, porque era isso que a gente falava, não é com ele que a gente vai poder contar, né? E aí eu acho que foi importante essa rede de solidariedade. Aquela frase, né, combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer, eu acho que coube muito em todo esse período, né, que a gente tenha, porque não saímos ainda. Então, para mim, é uma questão mesmo de valor de mercado. Quanto custa alguém que tem muito dinheiro e quanto custa alguém que não tem dinheiro nenhum. Embora nós tenhamos uma mortalidade de todos os grupos, a verdade é que no Brasil a mortalidade foi muito maior nas populações mais vulneráveis. As pessoas negras, as pessoas indígenas, pessoas de baixo nível socioeconômico. Então, a Covid, ela tem cor. Diferente do que falam, né, que o vírus é democrático e afeta todo mundo, o vírus ele aumenta a sua mortabilidade a partir de situações específicas. Então, comorbidades, locais, né, você conseguir ou não cumprir medidas de contenção. E a gente sabe que a população negra foi privada disso porque estava em uma situação de vulnerabilidade econômica. Então, quando muitos trabalharam de home office, conseguiram adotar medidas de prevenção, a população negra, em sua maioria, não conseguiu. E, além disso, houve uma ação ativa do Estado brasileiro em negar essa realidade. O governo brasileiro, na presidência do Jair Bolsonaro, limitou a colheita de dados raciais sobre coronavírus. Então, quando os dados eram coletados de forma de fato efetiva, o índice de letalidade estava de 5:1. As pessoas negras tinham 5 vezes mais chance de morrer do coronavírus do que as pessoas brancas. E isso é um reflexo de uma privação histórica de direitos que a gente tem à população negra. Essa visão do governo brasileiro, ela se filia a uma tradição autoritária brasileira muito clara, que está ligada ao patrimonialismo, que está ligada à escravidão, a toda uma forma de conceber os direitos que exclui grupos importantíssimos da população. O presidente repete isso à exaustão e outras figuras do governo também, a sua base de apoio deixa isso muito claro. Os mais fortes sobreviverão. Quem vai morrer é alguém que já tem alguma doença ou faz parte de algum grupo. Lamentamos muito, mas essas pessoas vão morrer. O presidente sempre deixou claro que achava que uma parte da população brasileira deveria morrer. Ele já diz isso desde os anos 80, anos 90. Ele deixa claro isso nas suas declarações. Morre um trabalhador, logo tem outro para ocupar o seu lugar. Isso é muito marcante nessa resposta. Eu acho que essa é a singularidade do conservadorismo
brasileiro, esse alinhamento com outras formas de autoritarismo que ficaram claras durante o regime militar, mas em outros momentos da história do Brasil. Essa é a essência, é dizer que se você morreu de Covid-19, além de tudo, você é um fraco, você não teve competência para se manter vivo. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem junto à saúde como atender os possíveis infectados. E estamos vendo que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. Baseado em declarações que a gente viu do ministro da Economia, do presidente da República, de representantes do governo, outras esferas, etc. O cálculo foi o seguinte: uma grande parte da base de apoio que elegeu Jair Bolsonaro foi o setor econômico, mercado. Quando vem a pandemia, erroneamente, de novo, volto a dizer, erroneamente, eles analisaram que se fechasse tudo, a economia iria sofrer demais e ele poderia perder muito capital, porque a economia ia estar em frangalhos, dado o fechamento, análise errada, mas essa era a análise deles, e ele provavelmente não viria bem nas eleições, porque o povo ia estar na miséria, enfim, ia estar sem emprego e tal. Então, abre, deixa o povo morrer, se for morrer, imunização de rebanho mesmo, mas pelo menos a economia se mantém e a gente se reelege, o governo se mantém com uma certa aprovação. Por outro lado, em relação à saúde, atribuindo a responsabilidade por qualquer disfunção ao próprio sistema de saúde ou aos governadores e prefeitos. Barrando a compra de vacina, segurando recursos para estados e municípios comprarem respirador, comprarem oxigênio, não distribuiu dinheiro para os estados e municípios que mais precisavam e distribuiu dinheiro para estados e municípios que eram mais adesistas ao projeto do governo federal. E tendo a certeza absoluta de que a catástrofe seria minimizada, de que os gestores da saúde fariam tudo para minimizar essa catástrofe. Parecia, de fato, o plano perfeito. A insistência nisso ao longo do tempo, e se insistiu nisso durante muito tempo, chama muito a atenção. Que tipo de interesse estaria por trás da manutenção de uma medicação que sabidamente não funcionava e que poderia colocar a população em risco, fazendo com que ela não se protegesse, achando que estava protegido pela medicação. Então tudo isso é muito grave, tudo isso entra dentro do rol de comportamentos que eu chamo de comportamentos psicopáticos. Meus pais acreditaram fortemente, e eu nem os culpo, não culpo ninguém que acreditou nisso, mas em precaução. Tentar evitar a Covid tomando medicamento que foi estimulado em Natal. A prefeitura estimulou de uma forma muito veemente o tratamento precoce aqui. Então se distribuía ivermectina a 3x4. Meus pais tomaram. Meu pai teve um problema intestinal. Dores abdominais muito fortes e meu pai precisou ser hospitalizado. A partir daí começa nosso drama, para valer. Porque meu pai foi hospitalizado no Hospital da Base Aérea de Natal, que não é um hospital. Talvez não seja nem uma UPA, por condições, por estrutura. É muito limitado, né? Quando eu botei meus pés a primeira vez dentro daquele hospital, eu fiquei preocupado, porque eu via que não havia uma separação justa e segura para quem tinha Covid e para quem não tinha. Quando eu fui visitar meu pai na ala que não era Covid, eu passei na porta da ala Covid. Esse problema dele, no final das contas, foi uma espinha de peixe que ele comeu no almoço, desceu errado, atravessou a parede do intestino grosso do meu pai. Meu pai respondeu até muito bem para isso tudo. Quando chegou na sexta-feira, antes do carnaval, minha mãe me liga, aí diz assim: você pode dormir com seu pai? Eu tô com muita dor no corpo. Eu falei: claro, mãe, você tá com dor no corpo porque tá dormindo numa cadeira de qualquer jeito aí, na enfermaria. Vou dormir aí sim.
Minha mãe foi para casa, dormi no sábado para domingo. Domingo meu pai teve alta. Domingo de carnaval. Eu não tinha notado que meu pai estava tossindo ali. Bastante. Não tinha notado. E minha mãe com muita dor. Almoçamos juntos nesse domingo de carnaval para comemorar a volta do Magalha para casa. A alegria sem tamanho. Quando chegou na quarta-feira, eles me ligaram para falar do que estavam sentindo, como estavam. Minha mãe disse: seu pai está com febre. Eu continuo com dor no corpo, minha cabeça dói, não sei o que e tal. Para mim já estava muito claro que era Covid. Eles voltaram ao hospital para fazer o teste. E 2 dias depois saiu o resultado. Os 2 estavam com Covid. Comprei um oxímetro para eles, começaram a verificar a oxigenação, a saturação. E a saturação do meu pai em queda livre. Uma semana depois do resultado positivo, meu pai chegou a 89, saturação em casa. O limite era 94. Isso era no hospital. Eu fui desesperado também. Vi meu pai tomando oxigênio pela primeira vez no hospital. Liberaram ele, mas em casa ele não respondia mais bem. Já não respondia bem. E mais uma vez tomando ivermectina, tomando azitromicina, tomando vitamina C, D, zinco. E eu sem entender por que os médicos passavam aquilo ainda. Naquela altura do campeonato, já 1 ano de pandemia. Foi para casa, voltou, daqui a pouco internado. Não vai mais sair do hospital. E meu pai não tinha feito até então uma ressonância. Não sabia como estava o pulmão do meu pai. E meu pai piorando de tosse, de tudo. Era aterrorizante. Aterrorizante. Tudo que eu não queria, tudo que meu pai falava, não me deixa sofrer, eu vi que meu pai estava começando a sofrer. E aquilo martelava na minha cabeça e na cabeça da minha mãe também. Mas meu pai estava lúcido ainda o tempo todo. Sou Ivanildo, o senhor tem indicação de UTI. E meu pai, como nunca vi na vida, obediente demais ao médico, a tudo, disse: se for para eu ficar bom, eu topo tudo. Ok. Começou a batalha atrás de leito. Mais um paciente chegando com Covid-19, cada vez mais difícil. Os medicamentos da dona Ana estão atrasados, já era para ter tomado às 9 horas da noite. E é assim, está lotado, está proibido sair nesse corredor, como a gente pode dizer que aqui é o corredor da morte, né? Porque a todo momento está descendo pessoas da UTI para vir para os apartamentos. Mas devido à demanda do home care, também não tem oxigênio para dar para todo mundo, socorrer todo mundo. Aí, no caso, aí, as pessoas ficam aqui. Não quero que ser humano nenhum passe o que eu passei. Fiquei no oxigênio esses 5 dias. E todos os dias eu ouvia muitas vozes do meu lado, os médicos vai entubar, não vai, e a minha preocupação era essa. O medo que muitos do meu lado que eu convivi lá esses 4 dias, faleceram. E foi muito complicado para mim, viu? Era todo mundo junto, não tinha como não, era muita gente, um por cima dos outros, afastando, botando colchão no chão. E era da vez, era que o médico escolhia. Colocar o oxigênio ou entubar, levar para a sala lá. A correria era grande, era um desespero. Eu, principalmente, quando eu via aquelas massagens cardíacas do meu lado, dos pessoal, os médicos dando nos pacientes, eu ficava desesperado. Porque eu sabia que a próxima vítima podia ser eu, uma vez, aí ficava desesperado, era uma coisa horrível. As massagens, os médicos, quando não conseguiam, sair chorando com as enfermeiras. Era só colocar o pano lá, enrolar e levar lá pro necrotério, não sei para onde é que eles levavam. Era do meu lado. Se tinha lá 15, 20 já esperando, pelo médico chegava mais 6, 8, 10, assim, de repente, era chegando muita gente, não tinha como não, era sem controle. Todos dedicados, os médicos muita atenção, mas não tinha como não. O cansaço chegava médico lá de
6 horas da manhã, dava meio-dia, 1 hora sem os caras ir no banheiro, sem tomar uma água, era de um desespero, corre-corre. Eu não convivia com ele morava no interior, eu aqui. Apenas eu soube, na hora que eu soube que papai tinha falecido, que eu já estava com os sintomas, não pude nem ir lá para o interior para me saber melhor os detalhes dele, do falecimento dele. Depois que eu me recuperei, que voltei para casa, tudo foi que eu soube que ele tinha falecido. Também tinha sido dessa doença aí. Não tive chance nenhuma de ver meu pai. Chance nenhuma. Se tivesse muita gente se vacinada aí, tivesse controlado essas vacinas aí, tivesse chegado mais cedo aí, tem salvado muitas vidas, muitas vidas mesmo. Depois que chegou esse caos aí, não tinha como mais não, ninguém escapar ali não, era muito difícil. A questão da vacina deixa claro o quanto o governo federal, mesmo quando agiu tarde. Quando age sob pressão, a um custo muito maior do que poderia ter sido se fosse feito de forma planejada e buscando capitalizar eleitoralmente sobre aquilo que foi feito, sobre o pouco e tarde que foi feito. Então começa com uma sabotagem do governo federal aos esforços do Instituto Butantan do estado de São Paulo para desenvolver uma nova vacina. Chegou ao cúmulo de ter o nosso presidente comemorando a morte de um voluntário da pesquisa, que no fim não teve nada a ver com a vacina, né? Foi uma tragédia humana ali, mas o presidente comemorou que tinha morrido alguém durante os testes da vacina da Coronavac e que vejam como a vacina é perigosa, né? Logo depois, a gente, com a CPI, obteve muito mais informação sobre esse combate do governo federal à vacina. As sucessivas negativas de responder às ofertas da Pfizer para vender vacinas para o Brasil teria uma prioridade na compra das vacinas da Pfizer, que abriu mão, porque o Pazuello não queria a vacina. Mas depois nós descobrimos que era pior do que o que a gente pensava, porque enquanto o governo federal falava e agia contra as vacinas conhecidas, aprovadas, Coronavac e Pfizer, o subterrâneo do Ministério da Saúde, né, que a gente viu aparecendo na CPI, estavam negociando com corrupção vacinas que sequer tinham sido registradas no Brasil, como a Covaxin, que chegou a ter um contrato bilionário assinado pelo governo federal para a compra de uma vacina que sequer tinha sido aprovada pela Anvisa. O povo brasileiro é um povo que gosta de se vacinar, entende a importância da vacinação. E o que a gente viu durante o processo da pandemia, por este governo, foi a desconstrução dessa cultura através da criação da dúvida, da insegurança, do que a gente chama de hesitação em vacinar ou hesitação vacinal. Como é que você cria isso? Questionando a segurança, dizendo que teve um caso que se vacinou e aconteceu uma reação grave sem que você confirme que essa reação de fato tem a relação com a vacina, colocando em xeque todo o conhecimento científico construído através de pesquisas, produzido pelas instituições internacionais que validam a segurança e a eficácia das vacinas. Principalmente quando a gente fala em crianças. Quando você, como pai, tem que decidir sobre vacinar o seu filho, você assume uma responsabilidade maior. Então, quando um ministro de Estado, quando um presidente vai a público falar à nação, colocando em dúvida a importância das vacinas, a segurança das vacinas para a população, você está desconstruindo toda a cultura vacinal do país. Pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você.
Eu já sabia que Natal não tinha leito. Eu já sabia que no estado do Rio Grande do Norte não tinha mais leito. Estava tudo lotado. A segunda onda estava começando e vindo com muita força. Com mais força do que a primeira, a gente sabe o resultado qual foi no Brasil, né? Não teve leito para meu pai aqui. A gente sabia que tinha leito disponível em Recife e em São Paulo. Mas dependia de uma UTI aérea da FAB para levar meu pai. Ele tinha esse direito, enquanto militar. Eu ficava pensando o tempo inteiro assim, eu falava, cara, se meu pai não fosse militar, meu Deus, onde é que meu pai ia? O que ia acontecer? Meu pai ia morrer à míngua? Em um leito qualquer de hospital? Em resumo, meu pai foi para Recife, UTI do Hospital da Aeronáutica em Recife. Tive que voltar para Natal porque não podia entrar mais ninguém no Hospital Recife por causa da quantidade de casos de Covid. E o boletim médico passou a ser por telefone. Quinta, sexta, boletins excelentes. O boletim da sexta-feira falou assim pra gente: a gente tentou extubar seu pai hoje. Ele só ficou um pouquinho agitado e não deu. A gente voltou a sedar, tubou, manteve o tubo, mas amanhã a gente vai tentar. E quando a gente conseguir, é bom que vocês estejam aqui. Nossa, aquilo foi, sim, de transbordar, de alegria, de gratidão, de esperança. Quando chegou no sábado, o telefone tocou no horário normal do boletim, mas a notícia já não foi boa. Foi um balde de água fria. A gente tentou de tudo, mas seu pai sofreu um infarto que não resistiu. A gente ficou meia hora de massagem cardíaca para tentar reanimá-lo, mas ele não resistiu. A sensação assim no meu corpo era de um choque. Meu corpo inteiro assim, e eu falava, não, moça, não diz isso não, doutora, pelo amor de Deus. E minha mãe ficou o que é. E eu tive que falar pra minha mãe. E sendo avisado, né? Você sabe, né, que seu pai vai chegar aí, você não vai poder vê-lo. Talvez aqui você conseguisse, precisasse reconhecê-lo e tal, mas não é o caso. O corpo foi trasladado dentro de um saco, não pode ser aberto, por ser Covid. Aquilo me doía muito, cara. Me doía muito. A minha irmã foi sepultada sem o Covid. Foi liberado, o caixão foi aberto, porque ela venceu o Covid, mas não conseguiu vencer a morte. Então, a minha irmã, nós conseguimos ver ela no caixão e se despedir dela. O meu irmão não. Meu irmão foi empacotado. Meu pai e minha mãe, por orientação médica, eles não sabem do que aconteceu com meus irmãos. E a Márcia, que aconteceu com a Márcia, ela melhorou, porque quando ela contraiu, a minha irmã mais nova falou para ela que ela estava com um problema de saúde. Então ela teve isso na cabeça, falou, a Márcia melhorou de saúde? Ah, tá bom, mãe, tá melhor, mas ela não pode receber ninguém. O meu pai pergunta, e o Marcão? Cadê o Marcão? O Marcos não usa celular, tá trabalhando. Aí minha mãe fala, mas ele tá bem de saúde? Tá bem, mãe. Você tá falando com ele? Tô, mãe, de vez em quando eu consigo falar com ele. Ai, que bom que meus filhos estão bem de saúde. Meu irmão faleceu no dia 6 de abril. Eu falei com ele, eu tenho tudo gravado aqui, eu conversando com ele, como é que você tá? Eu vou guardar essa memória no celular para a vida inteira. Conversa com a minha irmã, com meu irmão, que a gente trocava ideia sobre isso, sobre aquilo. E ele estava com muita tosse. Aí falou, amanhã nós vamos passar aí, a Rê, que é minha esposa, vai levar um chá para você fazer. Não deu tempo, velho. Eu sou internado no mesmo dia, com o mesmo grau de problema na saúde, por causa do Covid. E em uma semana, meu irmão veio a óbito. O filho dele, o Carlão, também foi internado, mas resistiu, né? E quando ele saiu, que ele ficou sabendo da morte do pai. E a minha irmã estava entubada. E imagina, rapaz, a torcida nossa para que a minha irmã não morresse. Aí no dia 24,
veio a notícia da morte severa. Falo para todo mundo, meus irmãos foram assassinados, porque eles vieram a óbito há um mês, exatamente há um mês, de liberarem a vacina aqui no estado de São Paulo para quem tinha comorbidade. Meu irmão tratava de pressão alta, de diabetes, portanto ele era uma pessoa de risco. A minha irmã também tratava de câncer da tireoide, igual eu. Ela tinha 61 anos. Se eles tivessem tido o direito de tomar a vacina, eu falo sem medo de errar, eles estariam vivos entre nós. Eu não vou perdoar jamais, de maneira nenhuma, meu pai ter morrido em março de 2021, com 71 anos de idade, sem ter direito a uma dose de vacina no braço. Como é que o mundo vacinava desde dezembro? Como é que o Brasil vacinava desde janeiro? E em março, terceiro mês do ano, meu pai não teve direito, não estava nem perto ainda. Na real, demorou mais um mês, sei lá quanto, para chegar na faixa etária dele. E eu sempre pensava nisso. Eu falei, meu Deus, está tão perto. Está tão perto. Dê essa chance pro meu pai, porque essas horas a gente apela, e não rolou. Podia ser, claro, que meu pai tivesse morrido com a vacina no braço. Podia. A vacina não tem 100% de eficácia, mas era uma luta mais justa, né? Casos leves que precisam de algum tipo de ajuda, de assistência, ou seja, porque precisam de assistência médica ou medicação. A eficácia foi 77,96%. Nós fizemos a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde em julho de 2020. Depois repetimos várias vezes, sendo que da última oferta, que foi em outubro, houve aí um movimento do Ministério no sentido de adquirir a vacina. Houve inclusive uma comemoração lá no Ministério da Saúde, com a presença de governadores. O ministro da Saúde na época anunciou que essa seria a vacina do Brasil. E na madrugada do mesmo dia, o anúncio foi desfeito pelo presidente da República. Disse que não iria, de fato, adquirir essa vacina, que não iria incorporar uma vacina chinesa para o Brasil. Então, tudo isso trouxe, obviamente, dificuldades imensas para a população entender a importância da vacina, que uma parcela da população começou a ter receio, alimentada pelas fake news, pelas mentiras, pelos boatos, e tudo isso, obviamente, repercute aí em número de pessoas que foram atingidas pelo Covid e que acabaram morrendo. Essa vacina, ela poderia ter começado a sua aplicação em novembro de 2020, pelo menos 2 meses e meio antes do 17 de janeiro, que foi a data inicial. Com isso, nós teríamos ganho uma velocidade maior na vacinação e, obviamente, isso significa menor número de mortes. Tanto é que o contrato de fornecimento da vacina foi assinado 10 dias antes do início da vacinação. Naquele momento, ficou claro, do ponto de vista eleitoral, que a população brasileira queria a vacina. E aí o governo federal muda de posição e passa a promover a vacinação e entrar numa contradição que é perene no seu discurso. A depender do público dizer, não, eu consegui vacinar a população brasileira, esse é um ganho do governo, e para outro público dizer, cuidado com a vacina, não vão vacinar as crianças, a vacina causa danos à saúde. Fora do Brasil, os movimentos anti-vacina sempre foram movimentos estruturados, fortes, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas que eram de fora para dentro da população e de pessoas que se organizavam para defender medicinas alternativas, tratamentos alternativos e contra vacinas. Então sempre tem um interesse financeiro aí. O movimento anti-vacina não é um movimento bonzinho no sentido de estou preocupado com os eventos adversos. A vacina
tem interesse econômico envolvido, mas sempre é um movimento de fora para dentro. O que a gente viu na pandemia no Brasil é esse movimento florescer de uma maneira mais forte, de dentro para fora, porque o governo atraiu essas pessoas e deu voz a essas pessoas na discussão da pauta sobre vacinar adultos, vacinar crianças. A gente faz um juramento, né? O profissional de saúde, médico, no meu caso, faz um juramento quando você escolhe essa profissão, né? E a primeira coisa que esse juramento diz é não fazer o mal. É inadmissível em qualquer nível, em qualquer esfera, que você promova coisas que fazem o mal, ao invés de usar coisas que estão ali à sua mão para promover o bem, né, a saúde das pessoas. A gente pensa que parece fictício, que parece surrealista, que é a borda da Terra plana. Pessoas que, por algum motivo, por convicção, por cegueira, por conveniência, eventualmente, não sei dizer, negaram os conhecimentos científicos que foram sendo construídos ao longo da epidemia e ficaram afirmando de forma intransigente coisas que a ciência derrubava todos os dias, coisas que já estavam absolutamente pacificadas para imensa maioria dos especialistas e dos cientistas do mundo. Espalhando fake news, continuam difundindo vídeos que são passados pelo WhatsApp, pelas redes sociais, orientando as pessoas a fazer coisa errada, dizendo que a vacina tem problemas, falando mentiras de que há não sei quantos efeitos adversos graves decorrentes da vacina. Mentiras. A gente deixou o nosso corpo médico brasileiro, em grande parte, muito vulnerável a essas influências todas, influências políticas, influências de pessoas até de dentro do próprio meio, mas com interesses bastante escusos, fazendo dinheiro com isso. Pessoas que não tinham a menor condição técnica de abrir a boca para falar sobre absolutamente nada relacionado à saúde, acabaram se transformando em fontes de pseudo-conhecimento para pessoas desesperadas e se alimentando economicamente desse desespero. Então, assim, num país decente, essas pessoas deveriam estar na cadeia. Aqui não. E aí você baseou uma resposta à pandemia na confiança individual no profissional, não na ciência. Então, se você ia com a cara de um médico X, você confiava nele e você fazia o que ele estava mandando fazer. Não era uma resposta institucionalizada, governamental, organizada, sistematizada, baseada em evidência, com resultados claros. Não foi isso. Foi uma resposta das pessoas a relações de confiança. E isso a gente viu claramente, é muito fácil de ser manipulado. A nossa cultura de vacinação está sendo minada por baixo por uma disseminação de comunicação anti-vacina, principalmente pelo presidente da República, que até hoje não se vacinou. É o único presidente das grandes sociedades democráticas globais que ainda não se vacinou. Fez a gente passar vergonha na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde nem os restaurantes de Nova York aceitavam o nosso presidente, teve que comer cachorro-quente na rua, porque os restaurantes não deixavam entrar porque ele não tinha vacina. E o presidente se contaminou. E quando ele se contaminou, a mídia me procurou para poder entender a média de contágio que ele poderia ter em contato com outras pessoas. Se eu não me engano, na época eram 33 pessoas que ele tinha tido contato. A taxa média de contágio, ela leva em consideração quem não se movimenta e quem se movimenta muito. É uma média geral na população. Então, o comportamento de uma pessoa, se ela for uma pessoa que tem contato com muitas pessoas, ele é catastrófico. Por que é catastrófico? Porque uma pessoa pode contaminar outras 30 e as 30 contaminam a rede delas. Então você causa um efeito em onda gigantesco. Por isso que a restrição de movimento é tão importante, porque ela dificulta com que você encontre pessoas, logo você dificulta o trânsito do vírus. Ao passo que o contrário, estimular a movimentação, estimular que as pessoas saiam e façam as coisas, ela faz o contrário.
Essa política que vinha do presidente da República, e a CPI nos mostrou que tinha um gabinete paralelo instruindo o presidente a essas ideias erradas com relação à pandemia, acabou virando a política do governo federal, mesmo que o ministro da Saúde fosse contra ela. Tanto que o ministro Mandetta caiu porque ele foi contrário à incorporação dessas medidas aí, do kit Covid, tratamento precoce, como política do Estado brasileiro no Ministério da Saúde. O presidente não teve dúvida, falou então sai. Assumiu o ministro Nelson Teich, que também começou a ser pressionado para incorporar o kit Covid na Política Nacional de Combate à Covid. O Teich se recusou e caiu. Aliás, do Teich tem um momento emblemático. O Teich estava tentando fazer a política preconizada pela Organização Mundial de Saúde. E aí ele estava no meio da coletiva e um repórter perguntou: o que você acha do decreto, aquele decreto que eu mencionei do presidente, que falava que tudo era atividade essencial, né? Cabeleireiro, academia de ginástica, templos religiosos. E o Teich não sabia da publicação do decreto, isso é ao vivo. E ele constrangido, o presidente publicou esse decreto? Não estou sabendo não. Bem, aí foi o presidente que publicou, não sou eu, não sei. E aí logo depois o Teich cai, e aí assume um ministro militar, general Pazuello. Assim que assumiu, confessou que não sabia sequer que existia o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, ele coloca no Ministério da Saúde, no momento que o Brasil mais precisava, um ministro da Saúde tecnicamente incapaz e que se cercou de pessoas incapazes para tocar uma política equivocada, que é a política ditada por esse gabinete paralelo, Osmar Terra à frente, da imunidade de rebanho por contágio. E o Pazuello implementa essa política no Brasil. Ele disse, não, essas declarações de que é uma gripezinha ou de que as pessoas devem se contagiar, isso é conversa para a internet. Me parece muito importante deixar claro que foi muito mais do que conversa para a internet. E é muito interessante ver a evolução do Luiz Henrique Mandetta no início da resposta brasileira à pandemia, porque o Mandetta é um sujeito associado a lobbies do setor privado, que já vinha fazendo críticas ao SUS, que o SUS não podia continuar da forma como estava, uma atuação bastante discreta no início do governo Bolsonaro, mas nos bastidores a nossa percepção é de que não era propriamente um aliado do sistema público de saúde. E ele vai mudando até o momento de usar o coletinho do SUS e de dizer explicitamente, graças a Deus nós temos o SUS. O fato é que diretamente dentro da saúde ou fora dela, quem fez qualquer declaração que questionasse algum elemento da resposta federal, inclusive a cloroquina, mesmo quando já se sabia que a cloroquina não era um tratamento eficaz para a Covid-19, não entrou no governo. Então, ou teve que sair ou não conseguiu entrar. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida por esse corpo técnico e há uma noção muito clara de quem participa disso de forma real, do que era necessário para lidar com uma pandemia. Infelizmente havia uma dicotomia, e essa dicotomia é real, entre a tecnicidade desse corpo e a capacidade de gestão, principalmente naquele momento em que 4.000 pessoas morriam ao dia. Essa nomeação ela não foi, no segundo dia ela não saiu, no terceiro eu mesma já achei que a coisa tinha dado para trás, e aí o clima já foi muito diferente, e quando chegou a noite isso só se concretizou. A única especialista em doenças infecciosas nesse escalão mais alto do Ministério da Saúde que podia contribuir para essa organização. Trabalhei para outros países na mesma circunstância, ajudando a organizar a resposta à pandemia, e aí quando você percebe que o seu próprio país assume uma outra posição, e não é uma posição, vejam, não é uma posição naturalmente possível, ou uma posição de uma divergência possivelmente esperada, era exatamente contra todo e qualquer trabalho científico, todo e qualquer consenso, todo e qualquer bom senso que a gente tivesse a essa época. Então, foi para mim extremamente frustrante ser rechaçada nesse sentido, por ser a favor de evidências científicas. Então, explicar para as pessoas lá de fora o que é que tinha acontecido foi uma coisa que até hoje ninguém consegue entender. Posso aqui pegar como exemplo o Osmar Terra, que foi deputado, foi secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul. Na época da epidemia de Zika, por exemplo,
praticamente todo dia ele fazia contato conosco no Ministério da Saúde para ter informações, para saber o que estava sendo feito, saber o que poderia ser feito. No entanto, neste governo, e já em plena epidemia, ele afirmava que depois de 2 meses a epidemia ia acabar sozinha, que nós não iríamos passar, eu não lembro o número, mas não iríamos passar de 700 ou 800 mortes. Quer dizer, até agora tivemos quase 1000 vezes este número. E que eu não vi que ele tenha se retratado publicamente por aquilo que falou, como ninguém da base de apoio deste governo foi para público falar que estava errado. Durante a maior parte da epidemia, o Ministério ficou sem comando. Mesmo depois que um ministro assumiu com pelo menos uma fachada de algum preparo, um ministro médico que em tese conhecia um pouco mais da área, o governo continuou fazendo a mesma coisa, negando as medidas de prevenção, resistindo à vacinação, só foi implantar campanha de vacinação porque foi obrigado a isso, e pior, começou a vender uma fachada de que havia comando, de que havia alguma lógica naquilo lá. O Ministério da Saúde não apenas não fez o que devia ter feito, como trabalhou contra o enfrentamento da epidemia. E assim como o governo como um todo, sabotou as ações que deveriam ter sido adotadas para enfrentar a pandemia. O ministro da Saúde é o coordenador do Sistema Nacional de Saúde. Nós tivemos, nesse período, o pior ministro desses 71 anos de existência do Ministério da Saúde, que é o general Pazuello. É inadmissível, né, com alguém tão despreparado, tão descomprometido. O ministro Queiroga chegou a afirmar que mais de 4.000 pessoas teriam morrido em função de efeitos colaterais da vacina. São mensagens trocadas, são mensagens que ora desestimulam as ações de proteção à saúde, ora conclamam a população a fazer a vacinação. A mensagem que tem que partir de um chefe de um órgão tão importante como o Ministério da Saúde é uma mensagem segura, baseada na ciência, que aglutine, que mobilize os brasileiros e brasileiras a cumprir uma tarefa. Deixa bem claro, tudo o que falei lá atrás se confirma hoje em dia. O isolamento praticado no Brasil, em especial em São Paulo, não encontra fundamentação científica para tal. Eu agora propus há 2 dias para o ministro da Saúde que estude a possibilidade, levando em conta a ciência, se podemos ou não sugerir a não obrigatoriedade de máscara para quem já contraiu o vírus ou para quem já foi vacinado. Quem porventura for contra essa proposta de não impor a máscara para quem já foi vacinado é porque não acredita na ciência. Que o vacinado não tem como transmitir o vírus. Eu autorizo! Eu autorizo! Eu autorizo! Eu autorizo! Muitas pessoas até hoje ainda pensam que o presidente é ignorante, que o presidente é um moleque, que o presidente é um agitador extremista e que, portanto, ele não teria responsabilidade por aquilo que ele declara. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira sobre a resposta brasileira à Covid-19. O presidente sabe perfeitamente o que ele diz, age com objetivos claros e a partir de uma estratégia institucional coordenada que envolve um conjunto muito significativo de atores do Estado brasileiro. Não se consegue deixar morrer no Brasil por uma doença respiratória mais de 500 mil de pessoas sem ter muita gente envolvida nesses crimes. Há cumplicidades em todas as esferas. Agora, o presidente da República dissemina a Covid-19 ao gerar aglomerações em todo o território nacional com viagens absolutamente prescindíveis, inclusive viagens para organizar manifestações contra governadores e prefeitos ou contra candidatos que ele percebe como rivais a presidente da República. O aparelho de Estado é envolvido nesses deslocamentos e inclusive custeia
grande parte das despesas desses deslocamentos para agitação política. Nesses deslocamentos, o presidente deixa claro o quanto ele despreza as medidas preventivas. Ele chega a arrancar máscaras do rosto de uma criança ou chega a encorajar uma criança a retirar a máscara. Ele debocha, o deboche é um utensílio muito importante da forma de agir politicamente do presidente da República. É surpreendente como muitas pessoas dizem, inclusive no Poder Judiciário, não, o presidente só poderia ter praticado um crime se ele entrasse com um tubo de ensaio, com o vírus em algum lugar e disseminasse. Olha, ele não entrou com o tubo de ensaio, mas ele se deslocou muitas vezes acompanhado de pessoas não testadas, gerando aglomerações de pessoas que ele sequer conhecia e favorecendo fisicamente a disseminação do vírus. Seja na minimização da importância da pandemia, seja na disseminação de tratamentos placebo, que não servem para nada, seja no desestímulo ao uso de máscara, seja na provocação de aglomerações, seja na campanha de notícias falsas contra a vacina, contra o lockdown, todas essas medidas contribuíram para que o Brasil tivesse muito mais mortes do que deveria ter. Alguns brasileiros e brasileiras morreriam do mesmo jeito? Infelizmente, sim. Agora, o cenário no Brasil seria outro se nós tivéssemos hoje, 100 mil mortes por Covid. Campanhas de informação sobre a Covid-19, o governo federal só fez por determinação judicial. Os repasses de recursos, ele só fez por pressão do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde também, do CONAS, do CONASENS, que é o Conselho de Secretários Municipais, por pressão do Congresso Nacional. Planos que foram adotados só foram por determinação do Supremo Tribunal Federal ou por iniciativa do Congresso Nacional. Então, o fato é que o bolsonarismo hoje tem os seus próprios canais de comunicação. Tem a sua própria dinâmica com essas lives semanais do presidente, com a forma pela qual o presidente boicota o jornalismo profissional, e não só ele, como pessoas da sua base de apoio e membros do governo, como eles utilizam as redes sociais. Então, eles conseguem fazer um discurso diferente a depender do público-alvo. Quando você passa uma comunicação ambivalente, você gera desconfiança, né? Por que ele está dizendo A e fazendo B? Se de fato é importante, ele não estaria fazendo B. Logo, quando a população passa a desconfiar daquilo que o gestor máximo da saúde está dizendo ou está fazendo, ninguém mais segue nada, vira terra de ninguém. E o que a gente viu foi a população brigando entre si para dizer não, isso é verdade, isso é importante, isso não é, porque o tempo todo foi uma comunicação, eu diria até mais do que ambivalente, foi uma comunicação catastrófica. Esse compartilhamento de notícias falsas impactou muito nessa narrativa, né, de tipo, a máscara que a gente está usando vem da China, já vem contaminada, então isso atrapalhou muito nesse momento. Nesse período nós juntamos 65 mulheres e elas foram costurar máscaras dentro da nossa comunidade e na região. Então a gente batia na porta das pessoas e falava que é a sua máscara de proteção, você utilize. Ela ficava meio assim, essa máscara são as mulheres da favela de Heliópolis que fizeram para vocês, que costuraram essas máscaras para vocês. Dona Maria, Dona Antônia, costureiras do território que fizeram esse trampo de costura dessas máscaras que durante 2020 a gente distribuiu assim muito fortemente. Então a gente saiu do número de 0, com toda a fake news que estava falando das máscaras, a gente chega a quase 100%, era muito difícil você ver uma pessoa circulando sem máscara. A gente ia entregando máscara um a um, nós conseguimos entregar máscara para todos os moradores daqui. Essa coisa do cuidado, que é com cuidado com a população e cuidado com a população que mais precisa, a gente não sentiu isso do governo federal. O Congresso Nacional, percebendo essa política errada do governo, fez uma lei
obrigando o uso de máscara em todo o território brasileiro. O que o Bolsonaro fez? Vetou a lei do uso de máscaras. Infelizmente, logo depois, o Congresso Nacional derrubou o veto. Como informação, a gente usou duas estratégias. Uma é, a gente criou uma série de materiais, uns lambes que a gente colocou no território, uns A4, né? A gente colou isso em poste, no ponto de ônibus, colou em vários lugares. E a gente fez uma série de faixas também que a gente colocou pela comunidade, né? Então, se possível, evite sair de casa, evite aglomeração. A galera fala, fica em casa, mas aqui é muito difícil. Quem estava na mão de obra nos lugares que estavam funcionando, nos restaurantes e nos outros lugares produzindo, era a galera que mora em Heliópolis. Então, a galera não tinha como ficar em casa, no home office. A gente mal tem internet. Então, era isso, né? Tipo, mano, vamos evitar aglomeração. Então, tipo, vamos dar uma segurada no bar e tal. Então, a gente colocou as faixas que dialogavam com o território cotidiano, né? Então, mano, vamos usar máscara. Se tiver álcool em gel, vamos usar álcool em gel. Mas a principal coisa era higienize as mãos, mano. Vamos usar sabão mesmo, detergente em casa. Lava a mão sempre, porque se não tiver álcool em gel, você vai deixar de... Não, vamos usar outras maneiras. Então, a gente fez um trampo muito de comunicação periférica. A gente pegou um carro de som com uma galera da UBS, colocamos um agente comunitário de saúde, colocamos um médico da UBS e circulamos pelo território. Então, profissionais da saúde falando diretamente com o povo, desmentindo muita fake news, muito dessa coisa que rolava e trazendo informações sobre a vacina que estava no posto, qual a idade que já estava disponível, então trazendo um pouco dessa informação mais direta, assim, né? Porque o olho no olho é importante, principalmente num momento desse, assim, né? Que a gente se afastou de tanta gente, né? Morei no Brasil 32 anos da minha vida, trabalhando das 7h30 às 6 da tarde, de segunda a sábado. E aí você pensa, sabe, na hora que você se entrega inteiro para aquele país, e aí quando você precisa, o governo vira as costas para você de repente. Lá em Campo Grande vivíamos eu, minha mãe e o meu irmão, basicamente. Os meus pais são separados há muitos anos e meu pai morava no apartamento dele. E o meu pai teve um irmão que foi uma das primeiras pessoas lá em Campo Grande que morreu, faleceu de Covid. E aí você pensa, cara, esse vírus chegou na minha família, entendeu? Mas aí você pensa, mas ele já tinha 70 e tantos anos, né, já era mais velho. Você começa a ver no Brasil pessoas novas que não tinham, né, comorbidades ou coisas do tipo. E aí assusta, né? E aí quando eu descobri que meu irmão estava com Covid no ano passado e que ele tinha sido internado por causa disso, você fala, não, mas vai ficar tudo bem. Pô, o cara novo, tava com 38, filha de 2 anos, recém-casado, tipo, construindo a vida, mobiliando casa, tinha acabado de mudar de cidade. Não vai acontecer. A economia não pode parar, né? É o que dizem. Precisa fazer lá a reunião com o dono da empresa, com o presidente da empresa. Aí vai para São Paulo fazer a reunião. A gente falava para ele, dá um tempo, fica mais em casa. Quando ele viu mesmo que ele precisava desacelerar, ele já estava bem debilitado, assim. Ele já estava no oxigênio. Respirar deixava ele cansado, de tanto que ele precisava se esforçar para respirar, porque ele não conseguia respirar. Então, se a gente ligava assim para conversar com ele, perguntar, você tá bem? Como você tá? Ele tomava assim o ar, sabe, para falar. O hospital mandou ele para casa. Falou para ele, não, você já tá bem, já pode se recuperar em casa. Eu preferia que ele tivesse ficado no hospital, né? Se recuperado melhor antes de ir embora para casa. A empresa deu uma assistência muito boa, assim, para ele, de plano de saúde. Então, ele teve, assim, essa base muito boa de ficar no hospital bom, sabe? De ter acesso a bons médicos. Mas do que adianta se todos esses médicos estão exaustos e ocupados e os leitos não têm espaço para as pessoas, entendeu? No dia seguinte, 7 horas da manhã, a minha cunhada liga falando: seu irmão não resistiu.
E uma coisa que me marcou muito foi porque foi no mesmo dia que o Paulo Gustavo, aquele ator, que ele faleceu também. Eu falei, poxa, eu tive uma grande perda na minha vida e o Brasil teve uma grande perda pro país por causa desse vírus. Em julho ficou muito claro que a política era da imunidade de rebanho por contágio. E isso chamou muito a nossa atenção, né? Porque imunidade de rebanho por contágio é algo que nunca se falou. A ideia de imunidade de rebanho, ou para ser humano, imunidade coletiva, né? Mas ela vem da veterinária, da medicina veterinária, onde você vacinando pelo menos 70%, 80% do rebanho, todo o rebanho fica imunizado. Por isso que se fala em imunidade de rebanho, porque é aplicado para rebanhos, para gado, para animais, né? E com vacina. Não existe imunidade de rebanho por contágio. Imunidade de rebanho, 160 milhões de brasileiros teriam que se infectar com o vírus. A taxa de letalidade média, vamos considerar um cálculo conservador, de 3% dos infectados que morrem. 3% de 160 milhões dá 4 milhões e 800 mil brasileiros que teriam morrido se a gente seguisse cegamente as ideias equivocadas do presidente da República e seus principais assessores sobre o que é essa pandemia e a melhor forma de contê-la. É cruel você pensar que você está se expondo por um vírus que é letal. E aí você acha que quanto maior número de pessoas se infectarem por ele, isso é benéfico. Mas é benéfico para quem, mano? É muito louco, né? É até difícil não fazer uma leitura de que isso tenha sido uma intenção macabra de deixar com que a população mais frágil se infectasse e morresse, inclusive desonerando eventualmente os cofres da Previdência Social, e preservar o funcionamento da economia. Porque, em geral, os mais frágeis são vistos por setores do mercado, por setores da política, como um peso morto. É aquele, são 200 mil pessoas, numa área de 1 milhão de metros quadrados. Então, é muita gente numa densidade muito pequena, assim, né? Casas muito próximas. Você tá vendo aqui, né? E aí você expõe toda essa galera, maior que muita cidade no Brasil, tem 200 mil pessoas, né? Você expõe todo mundo a isso e falar, mano, quem tiver que sobreviver vai viver, é de uma crueldade surreal, né? Numa mesma casa aqui, em média, moram 4 pessoas, mas tem residências que eu fui entregar doações que tinham 6, 7 pessoas. Você expor toda uma família, se todo mundo naquela casa ali que pegar Covid e não resistir, por N fatores, e aí você tirou do mapa todo mundo, uma família inteira, é muito louco, muito cruel, né? Imunidade de rebanho por contágio é simplesmente um outro nome para assassinato em massa. Não apenas eu, muitas outras pessoas estão constatando essa realidade. Quando eu digo a doença tem que seguir o seu curso natural, eu estou decidindo que milhares, centenas de milhares, no caso de uma população como a brasileira, centenas de milhares de pessoas vão morrer e elas não precisariam ter morrido se as medidas de contenção tivessem sido adotadas. Os entregadores de aplicativo, no início da pandemia, e isso deve ainda persistir em alguns lugares e alguns setores, não tinham água para lavar as mãos. Então como é que nós vamos imaginar que as populações sejam igualmente capazes de atender a recomendações de proteção? Ainda mais quando existe uma incitação sistemática ao contágio e à infecção, é evidente que ela vai repercutir de forma desproporcional para quem tiver meios econômicos limitados. Uma outra preocupação que a gente teve também aqui muito foi com a questão das pessoas não se desanimarem, não se sentirem humilhados, sabe? Quando a gente ia entregar a nossa cesta, tinha casos que a gente entregava dentro de casa, porque a pessoa não tinha condição de sair. Idosos, a gente ia levar na casa. Os que tinham condição de vir pegar, a gente entregava nesses 10 espaços que a gente tinha. E a gente percebeu que as pessoas vinham cabisbaixa. A gente falou, não, vamos entregar
Agora todo mundo junto, para um olhar para o outro e dizer, não é humilhação eu pegar essa cesta. Eu estou pegando essa cesta porque nesse momento eu não tenho condição de trabalhar. Mas eu vou pegar essa cesta para ficar mais forte, para poder ter garra, para poder lutar. E foi muito importante quando a gente fez assim, sabe? Quando a gente falava, olhe para o seu companheiro do lado, não tenha vergonha que você está pegando essa cesta, não tenha vergonha que você está precisando do gás agora. A gente tem um projeto aqui de olho na quebrada, então a gente trouxe esses jovens para eles trazerem uma linguagem bem direta e para fazer pesquisas, porque a gente já estava percebendo. As domésticas todas pararam, porque já não iam mais para a casa de família, aquela diária dela já não estava mais garantida. Mas como estava a renda dessas meninas, dessas mulheres? E foi um momento muito triste, porque a gente estava sentindo isso e a gente viu que 95% dessa população estava com medo de não ter que comer o outro dia. E 75% já tinha cortado uma refeição. Tanto que a gente temia desde o início, a gente começou a ver esse resultado nessas pesquisas. Aí a gente conseguiu dar visibilidade, foi quando melhorou a nossa rede de solidariedade, nós chegamos a entregar 60 mil cestas, e não era uma cesta de arroz e feijão, a gente pensava na proteína, a gente pensava naquela criança que estava naquele cubículo e que ela não tinha o que fazer. E a gente achou doação de livro e levava giz de cera. A cesta era pensando em toda essa criançada e nesse ser que, na verdade, ele precisava acreditar em sobreviver. Então não é só não oferecer máscara, não é só não controlar a mobilidade urbana, não é só não promover distribuição de álcool gel, por exemplo, não é só auxílio econômico, não é só uma campanha de informação, não é só isso. É também uma gestão com medidas direcionadas a essa vulnerabilidade, a alimentar essa vulnerabilidade. Talvez o Brasil esteja sendo um experimento para uma forma muito radical de deixar morrer, né? Olha, não adianta a gente gastar com saúde, vamos deixar as pessoas morrer, isso termina mais rápido. E o que é mais incrível nesse experimento Brasil, digamos assim, é que, na verdade, ele não contém coisa nenhuma as doenças. As doenças vão se tornando endêmicas, elas vão ficando como um legado ainda mais trágico e vão causando uma decadência ainda maior da saúde pública, né? Porque sequer isso é verdade. Quando eu tenho uma doença, eu não fico necessariamente imune de forma perene em relação a essa doença. Nós sabemos ainda muito pouco sobre qual é o grau de imunidade que pode ser obtido, né? Então, de fato, aqui, pensar que nós podemos permitir que isso aconteça de novo no Brasil é talvez o que há de mais terrível e assustador em todo esse processo. Em 2020, lamentavelmente, surgiu a pandemia, onde mortes se fizeram presentes no mundo todo. Mostramos nossa identidade ao socorrer os mais humildes, que tinham sido abandonados pelos que mandavam fechar tudo. Encerramos o ano de 2021 com 380 milhões de doses de vacinas distribuídas à população, todas adquiridas pelo nosso governo. Lembro que em 2020 não existia vacina disponível no mercado e a primeira pessoa vacinada foi no Reino Unido em dezembro. Todos os adultos que assim desejaram foram vacinados no Brasil. Fomos um exemplo para o mundo. Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. Também, como anunciado pelo ministro da Saúde, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada. Hoje temos um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Um excelente 2022 a todos. Que Deus nos abençoe. Pátria Amada Brasil.
Naquele momento eu percebi que a minha mãe tinha deixado de viver. Eu lembro que no dia que meu irmão faleceu, eu fui ligar para ela e eu chorava. Aí ela virou para mim e falou assim: não, filha, chora. Eu choro porque tem que chorar. Vai fazer o quê? Pode chorar. Eu tô aqui, sou sua mãe, tô aqui com você, vamos continuar. Mas acho que depois que a poeira baixou um pouco, assim, ela viu que ela não ia conseguir continuar. E aí eu lembro que foram passando os meses, ela foi ficando muito ruim, muito debilitada. E uns 7 ou 8 meses depois, não me lembro, ela foi parar no hospital, muito, muito fraca. Eu liguei para ela e falei: mãe, você tem que melhorar. Tipo, somos só nós duas agora. Filha, eu não consigo melhorar. Ela falou: me desculpa, mas eu não consigo melhorar. Esse foi o último áudio que ela me mandou. E aí ela foi encontrar meu irmão. Eu falo que na minha família o Covid não levou só uma pessoa, ele levou 2. Infelizmente. Eu acho que é o que acontece, né? Uma pessoa morre e as pessoas que estão em volta às vezes não conseguem continuar. Se ele estivesse aqui, talvez minha mãe estivesse aqui também. Resultado é que nós tivemos não apenas um número inaceitável, catastrófico de mortes, de pessoas internadas, e continuaremos tendo pessoas com efeitos tardios da Covid-19, como a economia também sofreu, porque não é possível manter um funcionamento normal da economia enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão amedrontadas. Por menos que o governo faça, existe um certo bom senso das pessoas que procura proteção. Então, o caminho escolhido foi o pior possível. Um outro ardil que é muito expressivo é a divulgação do número de pessoas recuperadas de Covid-19. É absolutamente falso apresentar a pessoa que não morreu como uma pessoa recuperada da Covid-19. Essa pessoa pode ter sequelas, essa pessoa pode ter Covid longa, pode vir a óbito mais tarde. Essas pessoas são só pessoas que não morreram ainda. Essa rubrica, esse nome deveria ser pessoas que não morreram. É só isso que a gente sabe sobre elas. A gente não sabe se elas têm sequelas, se ainda terão, se elas não vão morrer mais adiante por consequências da Covid a médio ou longo prazo. Então, tudo isso consubstancia uma prática criminosa não somente intencional, mas obstinada. Porque mesmo quando o governo é contrariado, ele insiste, ele vai adiante. E o presidente sempre soube que ele não conseguiria fazer tudo o que ele planejou. E ele contava com a resistência do SUS e contava com a reação dos governadores e prefeitos. Então ele capitalizaria eleitoralmente sabendo que os prefeitos e governadores assumiriam o ônus das restrições que precisavam ser feitas. Então eu acredito que fazia parte do plano a ideia de que haveria resistência e o presidente ficaria como aquele que defendeu a economia e os prefeitos e governadores ficariam como aqueles que se opuseram à economia, e entre o apoio da população em geral e o apoio dos setores empresariais, obviamente governadores e prefeitos perderiam esse apoio da classe empresarial. O presidente deixou isso muito claro em reuniões que ele fez com frequência com empresários, e em uma delas ele chegou a declarar guerra aos governadores e a pedir para os empresários que não financiassem mais campanhas de governadores e prefeitos que adotassem medidas de contenção do novo coronavírus. O presidente publicou um decreto, presidencial, dizendo que tudo era atividade essencial, Templos religiosos era atividade essencial, cabeleireiro era atividade essencial, academia de ginástica era atividade essencial. E essas atividades, templos religiosos, academia de ginástica, cabeleireiro, são atividades
que aglomeram pessoas e que incentivam a disseminação do vírus. Então, evidentemente que o decreto presidencial ia levar a maior disseminação do vírus e a maior contágio e a maior número de mortes. Porque um outro aspecto que é crucial para ser entendido na resposta brasileira à Covid-19 é uma ideia que vem muito dos Estados Unidos, que vem muito da base de apoio do Donald Trump, que é a de que se a economia estiver bem, a população não se importa em ter governos de extrema direita. Pensando sempre nas eleições presidenciais de 2022, mas também com um fundo ideológico bastante importante, que é essa peculiaridade do conservadorismo brasileiro, tão completamente desapegado do valor da vida e tão certo de que a vida de milhões de pessoas é absolutamente imprescindível. A política do governo era a política de rebanho, né, de todo mundo pegar de uma vez o Covid. A nossa era o contrário, era livrar as pessoas e quanto mais pessoas ficassem imunes e não ter contato com esse vírus. Essa era a nossa política aqui dentro, porque a gente entendia que era a forma que as pessoas iam sobreviver. Quando a nossa turma começou a ir trabalhar, era nos comércios, nos supermercados. Não dava para ficar dentro de casa, porque você não tinha uma renda para você poder ficar dentro de casa. Você tinha que sair para a rua para vender. E aí você saía para vender, você ia vender para quem? Não se tinha mais para quem vender. Uma outra coisa que a gente percebeu, morreu muito idosos. E muitas vezes aquele idoso era quem tinha renda dentro de casa, porque era aquele salário do INSS. Sabe, que vinha para poder ter o arroz, o feijão. O que nós perdemos em capital humano durante a pandemia de Covid-19 já vem sendo estimado por estudiosos da área. A morte massiva de pessoas é uma perda muito importante para a economia. Ela pode não ser para o empresário X e Y que não se importa, que acha que quando morre um trabalhador, logo vem outro para substituir. Mas se nós olharmos quadros altamente qualificados que nós perdemos com uma inserção econômica importante, o prejuízo é total. Não é um erro gravíssimo para um país achar que existe contradição entre economia e saúde, principalmente durante uma emergência. E aí quando sai o seguro, a demora como foi, a forma que as pessoas tinham para acessar, porque o celular não conseguia acessar, então a gente montou várias frentes com esses jovens, com a moçada, para poder ensinar a entrar nesse, né, se cadastrar. Porque tinha muitos problemas, né? A galera não sabia acessar o aplicativo, ou acessava, preenchia e o CPF dava algum erro. Então a forma que esse auxílio chegou para as pessoas também foi muito demorado, assim, né? Houve um time muito diferente da necessidade real com a chegada de fato desse apoio às famílias que mais precisavam. Essa discussão no Brasil, enfim, no Congresso, o governo não queria primeiro um auxílio emergencial, depois queria R$200, aí veio o pessoal, juntou centro e oposição e falou, não, a gente precisa ser mais. Por pressão, depois o governo assumiu como se fosse dele isso, né, enfim. Mas eu discordo, o governo tinha como pagar mais sim. Na verdade, o pouco que a gente sabe é que a capacidade de pagamento do Brasil é o nono na economia do mundo. A gente não é uma economia pequena. A gente não é um país qualquer, entendeu? A gente já foi a sexta economia no mundo até alguns anos atrás. Tem muito dinheiro no país, tem uma estrutura muito grande, que eu não estou sendo a favor da irresponsabilidade fiscal, não é isso não. Porque a gente está falando de uma situação completamente fora do padrão, fora do comum, no qual você precisa dar suporte para a população, que não é só ela não morrer. Não basta você conseguir comprar só a comida suficiente para você não morrer, mas para ela se manter minimamente pronta para voltar a trabalhar, para se manter ativa, que foi exatamente a questão que foi colocada aqui, entendeu? Então, o governo tinha, sim, condições de pagar mais e até desperdiçou dinheiro em outros programas, em outras coisas. Vamos comprar cloroquina, vamos fazer não sei o quê, que poderia ter sido injetado direto na população via auxílio emergencial. Eu estava acompanhando diariamente qual era a resposta econômica que o Brasil dava para isso e acompanhando como empresário no Canadá qual era a resposta econômica aqui do governo, né? E foi como se fosse água e vinho, assim, né? Em termos de velocidade, em termos de intensidade da resposta e em termos de efetividade também. Enquanto você tinha no Brasil o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando que com 3, 4 ou 5 bi a gente resolvia o coronavírus, aqui
a gente teve um pacote, mais ou menos, de falar que deve ter sido uma diferença de dias ou semanas, na mesma época dessa declaração, um pacote aprovado de quase 500 bilhões de dólares de incentivo e suporte para empresas e pessoas que tinham perdido seus empregos por conta do coronavírus. As empresas receberam apoio financeiro, elas receberam apoio de estrutura mesmo do Estado e elas receberam também, às vezes, perdão de dívida, financiamentos e diversas outras coisas que foram surgindo ao longo do tempo. Os exemplos mais claros. Primeira coisa que aconteceu aqui. Toda empresa impactada pelo corona no seu faturamento recebeu um subsídio de 75% do salário de todos os funcionários. Então a empresa só tinha que pagar 25% do salário e o governo pagava 75% de todos os funcionários durante mais de um ano. Isso aconteceu. Segunda coisa, as empresas receberam um empréstimo do governo sem juros, perdoável, ou seja, na prática você quase que não precisa pagar ele depois de um tempo, um dinheiro que foi recebido de graça para injetar nas empresas no dia a dia. Quando viram que isso não foi o suficiente, mais um pacote foi aprovado, vieram outras medidas. Um exemplo que eu posso dar dessa outra medida é incentivo às empresas que alugavam lugares que, enfim, como é que fala, de trabalho compartilhado, como esse que eu estou, ou empresas que alugam, às vezes, um andar. Elas receberam um incentivo de aluguel, no qual o governo pagava 75% do aluguel delas, e elas pagavam 25%, para ficarem abertas, ou pelo menos fechadas, mas ali esperando o momento de abrir. Porque o medo do governo era, se fechar, não abre mais. E aí a gente vai ter, quando vier a reabertura, vai ser muito pior se essas empresas já tiverem fechado. Então é melhor a gente pagar para elas ficarem ali no modo, vamos dizer assim, dormente, para quando a coisa voltar, elas estarem prontas. Foi uma resposta ágil, foi uma resposta rápida. Existem críticas, óbvio, se foi suficiente, se foi muito, se foi pouco. O fato é que ela existiu e ela veio com uma mensagem clara. A gente está aqui para te ajudar. Ele sabia que os mais prejudicados seriam principalmente aqueles trabalhadores das atividades essenciais ou os trabalhadores autônomos, aqueles que precisam se expor, que precisaram se expor por um déficit de proteção social e que tinham que escolher supostamente entre morrer de fome e morrer pela infecção, né? Para uma galera que tem acesso a plano de saúde, que tem acesso a ficar em casa, conseguir trabalhar de home office, ou tipo, ter todo o seu círculo ali como apoio, não precisa muito de uma ação do Estado, mas para uma galera que precisa, você olhar para um Estado que é negligente, que não atua, pode ter de fato uma demora nas ações para apoiar essas populações, esses moradores, como um plano de fato do governo. O Congresso Nacional, em 2020 ainda, aprovou uma lei para obrigar o governo federal a dar aos povos indígenas o auxílio assistencial à saúde necessário para eles não morrerem, máscaras, álcool gel, alimentação e água potável. E, surpreendentemente, o presidente da República vetou essa lei. Ele não queria dar alimento e água potável para os índios no auge da pandemia no Brasil. E, felizmente, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República e o Supremo Tribunal Federal obrigou o governo a ter uma política de atenção à saúde dos povos indígenas. Mas, muito além disso, o que a gente viu foi o funcionamento da estrutura administrativa por meio de atos de governo e de atos normativos também, que foi posta a serviço dessa proposta de disseminar o vírus o mais rápido possível. Temos aí todos os elementos de um crime contra a humanidade. Nós temos a intencionalidade, ela é clara, de resto o presidente nunca negou que ele queria que as pessoas se contaminassem o mais rápido possível, para que isso terminasse rápido, né? Nunca ele deixou dúvida sobre o fato de que ele acha que a economia é mais importante do que a saúde das pessoas. Ele nunca deixou dúvida também sobre o fato dele achar que o Estado não pode cuidar da saúde de todas as pessoas, embora essa afirmação seja por si só inconstitucional, porque a Constituição diz o contrário. O presidente nunca deixou dúvida sobre a sua intencionalidade. Alguns dos seus apoiadores, quando confrontados à iniciativa de responsabilização, tentam defender o presidente dizendo: ah, não, isso é só discurso. Mas ele, a verdade é que ele nunca negou o plano dele, ele nunca negou o crime que ele estava praticando. O crime de genocídio, na Convenção da ONU sobre genocídio, estabelece a intenção de destruir em todo ou em parte um povo, uma etnia, né? E é exatamente isso que ele faz, seja através de uma ação direta, deliberada, seja através de uma inação, porque sabe
E ele sempre soube, em relação à pandemia em especial, que a população negra seria mais atingida. Ele sempre soube quem ia morrer mais. E o descaso dele contribuiu para esse processo de genocídio. Não só da população negra, mas da população indígena também. Ele atuou para destruir o nosso povo. Que a história nunca esqueça o que aconteceu, nunca esqueça quem foram os responsáveis por isso, e espero que o próximo capítulo da história vai ser aquele onde os responsáveis serão responsabilizados e, se tudo der certo, irão para a cadeia pelo que fizeram. Temos que colocar na ordem jurídica brasileira um impeditivo de que a imunidade de rebanho por contágio seja usada como forma de resposta e também a indissociabilidade entre medidas restritivas de direitos e proteção social. Cada governante que declarar uma medida restritiva tem que dizer como ele vai proteger as pessoas para que elas possam cumprir essas medidas restritivas. Porque, obviamente, essa insatisfação da população com o acesso aos meios de subsistência foi um dos combustíveis políticos para que esse plano pudesse ser possível. Realmente, muita gente precisava trabalhar para sobreviver e acreditou nessa narrativa mirabolante do governo federal, porque precisava acreditar. Então, nós precisamos fazer mudanças importantes na nossa legislação epidemiológica, nós temos que evitar, que blindar o Brasil para que isso nunca mais se repita. E as ações de memória também são fundamentais, resgatar a história dessas pessoas que morreram e que poderiam estar vivas. Todas as formas que nós tivemos de resgate da memória são decisivas para que um dia se faça justiça. Um ano depois dessa perda irreparável, tentando entender por quê que meu pai se foi, por que uma pessoa com tanta vida, tão ativa, tinha que partir. Será que tinha? Se meu pai tivesse tomado uma vacina, pelo menos uma dose, será que tinha segurado a onda? Será que ele tinha aguentado? Como é que essa história seria hoje? Será que ia existir terceira onda? Meu pai ia resistir? Não sei, são muitas perguntas, pouquíssimas respostas. Mas eu acredito muito, de forma muito veemente, acredito piamente que vai haver justiça, vai haver punição para quem é responsável por isso. Talvez eu me sinta um pouco justo. Enfim, a justiça sendo feita no dia que eu vi alguém sendo punido por isso. De fato, punido de fato. Eu quero punição aqui ainda, eu não quero punição em outro plano. Não. Aqui, tem que pagar aqui por tudo que foi feito pelo meu pai, pela mãe do meu amigo, pelos 2 avós da minha amiga, por 3 amigos que trabalhavam na TV comigo, por muita gente. Perdi muita gente. Não é possível você enfrentar os dilemas da vida cotidiana, das crises econômicas e sociais, sozinhos. Nós temos que se unir mais. O povo tem que ser mais humilde. O Brasil não pode ter e carregar sentimento de ódio que foi instituído nesse governo. Nós voltamos a conhecer sentimentos de ódio que até então nós não tínhamos conhecido e visto. Muitos dos brasileiros e brasileiras que perderam a vida para a Covid-19 poderiam estar vivos. Eu diria mais, deveriam estar vivos. Eles poderiam estar vivos. Muita gente morreu sem necessidade. Aí hoje, um ano depois que meu pai morreu, tem gente que chega pra mim e não conheceu ele, aí fala assim, sonhei com seu pai. Só conhece meu pai de rede social, do que eu posto. Sonhei com seu pai, a gente tava num samba, seu pai muito feliz, sorrisão, braços abertos, a gente conversou, trocou uma ideia, ele deixou uma mensagem. É a forma. Eu não tenho sonhado com meu pai, infelizmente, queria muito, mas tem rolado, o que é que eu posso fazer? Os recados, as mensagens que eu acredito têm chegado pelos meus amigos. Então era dizer a ele, pô pai, a gente tá aqui, cara, a gente tá com muita saudade, a gente tá seguindo, levando a vida do jeito que aprendeu com o senhor. E quando puder, apareça no meu sonho, você vai ser muito bem-vindo.
vivos. Eles deveriam estar vivos. Por causa dele, eles não estão vivos. Quantos sonhos foram destruídos? Eles poderiam estar vivos. Eles deveriam estar vivos. Por causa dele, eles não estão vivos. Quantos sonhos foram destruídos? Famílias foram dilaceradas pra tentar salvar a economia. Espalha o vírus, logo tudo acaba. Todo mundo vai morrer um dia. Mas mortos não consomem, não pagam imposto. Destruiu a economia, ainda matou seu povo. Mas mortos não consomem, não pagam imposto. Destruiu a economia e matou seu povo. Você sabe de quem estou falando. O nome não preciso dizer. Fez da morte a sua bandeira pra tentar continuar no poder. A mãe que perdeu seu filho, a filha que enterrou seu pai, a morte do melhor amigo, dores que não passam mais. A mãe que perdeu seu filho, a filha que enterrou seu pai, a morte do melhor amigo, dores que não passam jamais. Ele matou com convicção. Não foi negligência ou omissão. Foi caso pesado, homicídio doloso. Temos que mandá-lo de volta pro esgoto. Ele matou com convicção. Não foi negligência ou omissão. Foi caso pesado, homicídio doloso. Temos que mandá-lo de volta pro esgoto. Eles poderiam estar vivos. Eles deveriam estar vivos. Por causa dele eles não estão vivos. Quantos sonhos foram destruídos? Eles poderiam estar vivos. Eles deveriam estar vivos. Por causa dele eles não estão vivos. Quantos sonhos foram destruídos? Meu pai e a sogra poderiam estar vivos. Meu pai e a sogra poderiam estar vivos. Minha mãe poderia estar viva. Meu marido poderia estar vivo. Meu marido poderia estar vivo. Meu pai poderia estar vivo. Meu pai poderia estar vivo.